Bom, vamos ao último exercício. É a questão número 106. Essa questão diz que, na figura, F1 e F2 são duas pontes de ondas circulares de mesma frequência que se propagam na superfície da água. Supondo que, na primeira figura, as duas pontes estejam em concordância de fase e que, na segunda, estejam em oposição de fase. Determine o tipo de interferência que ocorre nos pontos A, B, C e D, com comprimentos de onda iguais a 2 centímetros. Bom, esse enunciado ele traz algumas informações importantes para a gente, né? Primeiro, ele diz que são ondas de mesma frequência e do mesmo tipo, já que são ondas que se propagam na superfície de um líquido. Depois, ele diz que na primeira figura as ondas estão em concordância de fase e na segunda elas estão em oposição de fase. Ele diz que o comprimento de onda é igual a 2 centímetros nos dois casos, para as duas ondas, e ele quer saber da gente qual é o tipo de interferência que ocorre em cada um desses pontos, A, B, C e D. Bom, primeiro, vamos anotar aqui do lado, ó, nessa figura nós temos onda em concordância de fase. Isso é importante? Porque, dependendo de como as fases estão relacionadas, nós temos uma dada condição para a interferência que ocorre em um certo ponto. Ou seja, pode ocorrer interferência construtiva ou interferência destrutiva. E nós temos uma condição específica para cada uma dessas interferências. No caso em que há concordância de fase e no caso em que há oposição de fase. Por isso é importante. Então, vamos anotar aqui. Na figura de baixo, a gente tem oposição de fase. Bom, vamos lá. Vamos relembrar de algumas coisas. O problema quer saber da gente o tipo de interferência, ou seja, se é interferência construtiva ou se é interferência destrutiva. Existem condições para que interferências construtivas aconteçam. Se as ondas estão em concordância de fase, nós sabemos que a diferença de caminho deve ser igual a um múltiplo par de meio comprimento de onda. Então, N é par. Agora, se essas ondas estiverem em oposição de fase, a diferença de caminho ela deve ser um múltiplo ímpar de meio comprimento de onda. Então, a interferência construtiva pode acontecer de duas formas. Se as pontes estão em fase, N tem que ser par. Se as pontes estão, e as ondas, consequentemente, né, estão em oposição de fase, o N deve ser ímpar. Agora, para acontecer interferência destrutiva, caso as ondas estejam em concordância de fase, nós devemos observar que a diferença de caminho deve ser um múltiplo ímpar de meio comprimento de onda. Já no caso em que elas estão em oposição de fase, nós observamos que a diferença de caminho é igual a um múltiplo par de meio comprimento de onda. Tá aí um resuminho para vocês das condições de interferência construtiva e destrutiva para os casos em que as pontes e as ondas estão em oposição ou em concordância de fase, certo? Vamos lá começar a resolver o problema. Vamos começar pela primeira figura, onde as ondas se encontram em concordância de fase. Vamos lá. Na figura 1, vamos começar pelo ponto A. Nós determinaremos agora se no ponto A ocorre interferência construtiva ou interferência destrutiva. Notem que a condição de interferência é que a diferença de caminho percorrido pelas ondas seja igual a um múltiplo de um comprimento de onda. Vocês podem observar que a fonte 1 está nessa posição, a uma distância de 8 centímetros do ponto A.
e a fonte 2 está nessa posição, a uma distância de 3 centímetros do ponto A. Nós podemos escrever, vou colocar aqui embaixo, figura 1, que a diferença de caminho percorrida pelas ondas é igual a um múltiplo de meio comprimento de onda. Quem é a diferença de caminho? É a distância da fonte 1 até o ponto A, menos a distância da fonte 2 até o ponto A. Isso vai ser igual a lambda a n vezes lambda sobre 2. Observem, nós sempre faremos a maior distância menos a menor. No caso aqui, ó, eu já havia visto que D1 era maior que D2. D1 é a distância da fonte 1 até o ponto A, D2 é a distância da fonte 2 até o ponto A. Sendo assim, eu tenho que 8 menos 3 é igual a n, que multiplica o comprimento de onda, que nos foi dado, é igual a 2 centímetros. Então, ficaria aqui 2 dividido por 2. Observem, 8 menos 3 é igual a 5. Então, eu tenho que 5 é igual a n, que multiplica 2 dividido por 2, que é 1. Olhem, nós chegamos aqui a uma equação em que nós podemos determinar o valor de n. E é o valor de n que vai mostrar para a gente se no ponto A ocorre uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. Observem aqui que n é igual a 5, não é isso? 5 é um número ímpar e essas ondas estão em concordância de fase. Se n é ímpar e elas estão em concordância de fase, nós vamos encontrar uma interferência destrutiva. Observem aqui, ó, nós temos a interferência destrutiva para quando as ondas estão em concordância de fase, ocorre quando n é ímpar. Então, lá no ponto A, ocorre qual tipo de interferência? Ocorre interferência destrutiva, certo? Continuando na figura 1, vamos para o ponto 2, para o ponto B. Vamos lá. O ponto B é esse pontinho aqui em cima, tá? Tá ele aqui, ó. Notem, a distância da fonte 1 até o ponto B é 9 centímetros. A distância da fonte 2 até o ponto B é 5. Então, nós temos que D1 menos D2 é igual a n, que multiplica lambda sobre 2. Logo, D1 vale 9, menos D2, que é 5, que é igual a n, que multiplica o comprimento de onda das ondas, que é 2, dividido por 2. Nós encontramos aí, então, que 9 menos 5 é igual a 4, e isso é igual a n vezes 1. Logo, n é igual a 4. N é um número par e as ondas estão em concordância de fase. Logo, no ponto B, ocorre interferência construtiva, de acordo com o que a gente viu aqui, ó. Se as ondas estão em concordância de fase, ocorrerá interferência construtiva se N é par. Temos que fazer agora para o ponto C e o ponto D, que se encontram lá na figura 2. Então, vamos lá. Vamos começar pelo ponto C, certo? Observem, o ponto C é esse pontinho aqui, ó. O ponto C está localizado a uma distância de 14,5 centímetros da fonte F1 e a 10,5 centímetros de F2. Sendo assim, a diferença de caminho D1 menos D2, que é igual a um múltiplo inteiro de meio comprimento de onda, pode ser escrita como 14,5 menos 10,5, que é igual a n, que multiplica o comprimento de onda, que é 2, sobre 2. Notem que o problema falou que nas duas figuras as ondas possuíam o mesmo comprimento de onda, por isso eu estou adotando ali 2. Ah, e mais uma coisa, eu não fiz nenhuma conversão de unidade de medidas, porque todas as unidades aqui estão em centímetro, tá? Se alguma estiver em metro e a outra em outra unidade, a gente precisa fazer a conversão para que as unidades sejam coerentes, tá bom? Bom, continuando aqui fazendo as contas, nós temos que 14,5 menos 10,5, isso é igual a
4. 4, que é igual a n vezes 1. Logo, n é igual a 4. Que tipo de interferência acontece aqui, então? Bom, nesse caso, na figura 2, as ondas estão em oposição de fase. Se elas estão em oposição de fase, n é par quando a interferência é destrutiva, certo? Então, a interferência destrutiva ocorre com n par quando as ondas estão em oposição de fase. Então, no ponto C, nós podemos afirmar que ocorre interferência destrutiva, certo? Pelo fato das ondas estarem em... O ponto D está separado da fonte 2 por uma distância de 20 centímetros e está da fonte 1 uma distância desconhecida. Então, antes de determinar o tipo de interferência que acontece no ponto D, nós precisamos determinar esse valor x, esse valor desconhecido entre a fonte F1 e o ponto D. Sem ele, a gente não consegue resolver o problema, né? Bom, olhem aqui. De acordo com a figura, o triângulo formado aqui é um triângulo retângulo. Ele mostrou aqui, ó, que isso é um ângulo reto. Logo, a distância entre F1 e F2, essa distância total aqui embaixo, é a hipotenusa, 20 é um cateto e x é outro cateto. Conhecendo a hipotenusa e um cateto, nós podemos determinar o comprimento do outro cateto. É só usar o Teorema de Pitágoras. Façam no caderno de vocês o Teorema de Pitágoras. Ele vai ser, ó, hipotenusa é 14,5 mais 10,5. Isso vai ser igual a 25. Então, é 25 ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto desconhecido ao quadrado. Fazendo essas contas aí, nós vamos encontrar que x é igual a 625, que é 25 ao quadrado, menos 400, que é 20 ao quadrado. Isso vai dar 225, logo x é igual a raiz quadrada de 225, que é 15. Então, quanto vale x aqui? X vale 15 centímetros. Então, a distância da fonte 1 até o ponto D é igual a 15 centímetros. Notem aqui que D2, que é a distância de F2 até D, é maior que D1, tá? Então, eu vou escrever aqui embaixo, ó, que a diferença de caminho é D2 menos D1. E isso é igual a n, que multiplica lambda sobre 2. Quem é D2? D2 é 20. D1 nós calculamos e encontramos 15. N é o que vai determinar se a interferência é construtiva ou destrutiva. E o comprimento de onda é igual a 2. Então, nós temos aqui que 5 é igual a n vezes 1. Logo, n é igual a 5. 5 é ímpar, na verdade. E na figura 2, as ondas estão em oposição de fase. Logo, n ímpar, oposição de fase, nós temos interferência construtiva. Então, lá no ponto D, ocorre uma interferência construtiva. Finalizamos aí o exercício número 106. Digo novamente, se restou alguma dúvida, me procura que eu vou tentar de alguma forma ajudar vocês, tá bom? Até a próxima. Tchau!